Olá, minha gente, bom dia, né? Tudo bem com vocês? Estamos de volta para nossa aula hoje de história, certo? Na página 354 do livro de vocês, olha só, 354. Eu peço que vocês abram aí o livro, né, para a gente começar a nossa aula. Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre os relatos de família, né? Que são relatos de família, são histórias, são relatos mesmo, né, que foi vivenciado na família ou que vivem, e aí as pessoas vão contando, né, de geração para geração, torna-se um costume, um hábito de cada família, um costume, né, que nós vimos que os costumes, eles são diferentes em cada família, né, tem famílias que comemoram aniversários de uma maneira, outros de outra, outros não comemoram e assim vai, né? As famílias são muito diversificadas, tem muitas diferenças, muitas diversidades de costumes, de maneiras, de regras, né? De famílias. Então nós vamos ver agora um pouco sobre os relatos de família. A página é essa daqui, ó, 354, certo? Vamos iniciar. Todas as atividades vivenciadas por uma família podem ser registradas de diferentes maneiras, né? Então, tudo que a gente vive na família pode ser registrado. Você pode escolher infinitas maneiras de registrar esse momento que você viveu. Uma das maneiras é guardar na memória, né? Você guardar aqui e aí você não vai esquecer jamais aquela coisa que foi vivenciada naquele momento especial, né? E na nossa memória, o que fica, né? A gente pode estar passando para outras pessoas, para os colegas, né? Essas memórias que ficam guardadas na nossa cabeça, certo? Então, olha só. Uma receita, por exemplo, que está há muitos anos em uma família, uma música que foi importante em determinada fase da vida, né? Uma história que marcou os familiares, a forma de agir, de ser e algumas tradições, né? Que são as vestimentas especiais em determinadas ocasiões, pinturas corporais, por exemplo, podem ser parte da história de uma família. Então, às vezes, a gente tá no Natal, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui que é bem comum, todo mundo se reunir no Natal. Então, no Natal, às vezes as famílias costumam todo ano fazer uma coisa só, né? Tipo um ritual, uma tradição que a família adota para aquele momento, né? Muitas famílias até têm algumas, como é que eu posso dizer? Alguns superstição, certo? Por exemplo, eu tenho um primo, né? Que ele diz que se ele não assistiu a Copa do Brasil, não assistiu o jogo, né? Com a mesma camisa desde sempre, ele diz que não dá sorte. Então isso é uma tradição, né? Isso torna-se um costume, né? E aí a família toda, né, assiste junto e é aquela maior alegria. Então, mas nem sempre ganha, né? O Brasil já perdeu várias Copas. Então é uma superstição, mas aí a gente não se sente bem se não cumprir aquilo. Da mesma forma é a família de vocês, né? Existem famílias que também têm superstições, tem tradições, né? Então são costumes que a gente adota que acabam marcando nossa família, né? Às vezes uma música também, como disse aqui no nosso livro, nós ouvimos uma música e já lembramos daquele momento, né? Lembramos já de alguém. Então isso são relatos que ficam, né? Que se passam, que a gente guarda, né? E acaba virando uma tradição realmente. Então olha só. Aqui no nosso livro tem 4 figuras, certo? A primeira imagem, olha aqui, ó, é uma família, né? Está reunida para compartilhar a refeição. Ó. Nós não sabemos qual é o momento exatamente, pode ser o jantar, né? Pode ser um almoço pelas comidas, né? Vejam no livro de vocês aí, porque aqui não dá para ver muito bem, né? A figura não fica bem focadazinha. Então, olha só, família reunida para compartilhar a refeição. Isso é um costume, né? Tem famílias que realmente só se alimentam quando está todo mundo junto, certo? Tem família que não, um almoça primeiro, depois o outro almoça, e assim vai. Então, é um costume, é uma particularidade de cada família, certo? Na segunda imagem, nós temos uma família aqui reunida,
para um piquenique, né? Hoje em dia é difícil. E ainda mais aqui em Sumé, né? Que tem poucos lugares, assim, favoráveis para fazer piqueniques. Então, é bem difícil. Mas tem família que, geralmente, eles se juntam, né? Um domingo, um sábado, algum feriado, né? Para fazer esse tipo de passeio, né? De piquenique, esse tipo de lanche compartilhado. Então, aqui, ó, nós temos na terceira imagem uma família indígena, né? Família indígena, Caiapó, posa para fotografia. Aldeia Moicaraco, Pará. Então, olha só. As roupas, ó, estão todos devidamente vestidos e pintados, ó. É uma tradição, né? As pinturas variam, certo? De aldeia para aldeia, de tribo para tribo. E na outra imagem, nós temos uma família, né? Gaúcha, reunida para tomar chimarrão, no Rio Grande do Sul. Então, vocês estão vendo que são 4 momentos diferentes, né? Mas que eles estão ali juntinhos para vivenciar esse momento compartilhado com a família. Então, é uma tradição de cada família. Então, vocês vejam que não é o mesmo momento, não são as mesmas comidas, não são as mesmas roupas. Então, cada uma, né, tem suas diferenças, seus costumes, tá bom? Então, aqui, ó, tem uma brincadeira, né? Brincando. Número 1. Escreva a primeira letra do nome dos desenhos e complete a frase. Então, aqui, olha só. Tem os desenhos, né? Bem interessantes, que vocês vão saber o nome deles bem rapidinho. E aí, você vai ver, ó. A primeira letra de cada desenho é a que você vai colocar aqui, tá certo? Por exemplo, a primeira figura aqui é uma foca. Então, você vai utilizar somente a letra F. E aí, ao final, você vai ter formado uma frase, tá certo? Formar uma frase com a primeira letrinha de cada desenho, tá bom? Então, a primeira, né? Primeira letra somente, não confundam, certo? Porque se vocês colocarem as letras erradas, né, vai dar diferença na frase de vocês, tá bom? Então, por hoje de história, né, é só isso aqui. Vamos agora para a nossa segunda aula de matemática, tá bom?